Olá, estamos mais uma vez com os animes da semana. Vamos começar, como sempre, eu começo com o meu xodozinho, o Megalobox, que está chegando no fim. Como eu já disse, ele está no episódio 10 e daqui a pouco acaba e ele está chegando no clímax e realmente está ficando cada vez melhor. Porque esse episódio foi muito bom, muito bom. Ele foi melancólico e ótimo, assim, realmente é aquele momento que você tem que dar a sensação de que tudo vai dar errado para os riscos serem grandes na hora da luta final, né? Para que a apoteose seja mais significativa e caso haja, né? Eu tô aqui supondo que vai dar tudo certo, mas precisa do momento de queda para depois ter um momento de ascensão. E eles escolheram maneiras muito boas de fazer essa queda, maneiras muito inteligentes. Eles escolheram fazer um retcon, basicamente. E é um retcon que funcionou porque realmente deixa a história mais realista até. Faz as coisas fazerem um pouco mais de sentido. O Nambu-san lá, o treinador, o Nambu, tem aquela cena onde ele consegue fazer com que o cara convencer o maluco da máfia, né, o bandidão, a conseguir a identidade pro Joe, né, pro Junk Dog na época, pra virar o Joe, pra ele entrar no Megalonia. E assim, eu critiquei aquela cena de não sei quantos episódios atrás, que o Joe aceitam a luta do Joe com o cara, e é uma cena meio que a mulher Shirato, a presidente da Shirato lá, aceita porque ela tem honra e decência e acredita no lutador de verdade. Eu falei, será? E essa cena do Nambu-san com o maluco da máfia também é um pouco isso. Por que esse cara aceitou essas condições? Eu ficava pensando, tipo, bom, ele aceitou porque ele quer que o maluco ganhe o Megalonia pra tirar o dinheiro do Megalonia dele e ele fica com o dinheiro da premiação. Então tá, passa. Mas ainda assim, por que esse cara faria isso? E ele não fez. E isso realmente deixa a história mais interessante. Ele deixa, tipo, o Nambu-san ter essa... Eu vou falar Nambu-san? O Nambu, o treinador Nambu. Ele ter essa atitude nessa época, porque a gente acompanhou um crescimento do personagem, mas essa decisão ruim que ele tomou foi antes do crescimento do personagem, né? E faz sentido ele ter tomado essa decisão nessa época, faz sentido o cara ter proposto isso, e fazer com que isso volte à tona nesse momento é uma coisa muito inteligente. Outra coisa que também é bastante interessante é um pouco de desculpinha, mas também funciona. Pra mim, funciona. Não é nada demais, mas funciona. É o moleque ser o filho de um engenheiro da Shirato. O cara que, inclusive, fez o projeto do Gear do Yuri. E isso explica um pouco o moleque ter algum talento. Ele foi pegando as coisas conforme ele viu o pai fazendo e tal. Então tem um pouco de influência, então explica um pouquinho melhor esse aspecto da história. Então, beleza. E toda essa atitude do maluco de sair da frente pra deixar o Yuri lutar, tipo, vou esconder o moleque e eu vou deixar o Yuri lutar, eu acredito que é isso que ele tá fazendo, né? Porque quando o Yuri lutar e provavelmente não perder, o que vai acontecer é que o mafioso vai atrás de todo mundo, ele não vai encontrar o moleque, porque ele tá lá com a Shirato, e só quem vai se fuder é o Nambu. E assim, no caso o Joe também vai se fuder, mas o Joe é adulto, né? Então não sei o que ele quer fazer, de repente ele vai tentar fazer com que ele sofra todas as consequências. Porque agora ele tá num momento onde ele realmente acredita no Joe. E isso é uma coisa muito interessante também, essa coisa do acreditar no Joe. Porque a gente começa essa história com o Joe perdido, e isso é uma coisa muito interessante, porque a gente começa a história, a primeira coisa que abre Megalobox, o primeiro episódio, é o maluco na moto e correndo pro nada, que é inclusive a abertura do anime, né? E essa coisa do cara tá perdido na vida é retomada nesse episódio.
Porque depois que ele percebe que, na verdade, ele estava sendo vendido pelo Nambu, ele pega a moto e sai correndo por aí, perdido no mundo. Então ele volta pro estado... É interessante como esse episódio é cíclico. O Nambu tá sofrendo as consequências de uma atitude dele do começo do anime. O Joe volta pro estágio onde ele estava no começo do anime. Então essas coisas voltam porque a gente precisa voltar para um momento que importe o Joe. Porque a gente começa a história focado no Joe e no fato de que ele tá perdido e que ele tá tentando achar uma identidade, e aí a gente vai para caminhos diferentes, principalmente focados no Nambu, que eu acho que por enquanto é um personagem muito mais bem formado do que o Joe, curiosamente. Agora a gente volta pro Joe, porque tanto o Nambu quanto o moleque estavam basicamente usando o Joe para os próprios objetivos, né? E o moleque, por exemplo, por vingança contra os Shirato. Agora a gente vai tirar esses caras do caminho, digamos assim, e fazer com que a história seja sobre o Joe e sobre essa busca por identidade do Joe. É interessante que isso seja no clímax, né? Caralho, tem alguma coisa que eu tava assistindo recentemente... o próprio Darling in the Franxx. Vocês querem tanto que eu comente Darling in the Franxx? Ele comete mais ou menos esse erro, assim, porque tem um foco muito no Hiro e na Zero Two, né, na 02, e eles meio que se resolvem lá pelo episódio, sei lá, 14, 15. E depois é sobre qualquer outra coisa, né? Então os personagens principais estão meio deixados de lado. Megalobox escolhe resolver vários personagens por fora, várias questões por fora, e agora a gente vai trabalhar o Joe. Tem aquele diálogo que eu acho muito bonito, é uma cena muito bonita, que é o diálogo entre ele e o Yuri, que rola um respeito mútuo, né? É uma relação realmente de rivalidade e respeito mútuo entre eles. E o Joe, naquele momento meio gatos olhando para as fogueiras de quem eu sou, quais são os meus sonhos e tal, o Yuri fala que luta pelo sonho de outra pessoa que acreditou nele, então isso atinge o Joe porque ele acreditava que o Nambu acreditava nele. No caso, hoje ele acredita, mas naquele momento que o cara fez a merda ele não acreditava. E o Joe diz que ele luta porque antes, aliás, ele luta sem gear antes porque era um blefe, e agora porque a sensação é muito foda. Ou seja, antes era só realmente um truque. Agora é ele. Lutar sem o gear é ele. Essa é a identidade dele. Ele tá começando a formar, ele tá tentando desesperadamente formar a identidade dele. Então, eu tô muito ansioso pros próximos, eu suponho, 3 episódios, acaba em 13, a gente tá no 10. Eu tô muito ansioso pelos próximos episódios porque eu quero muito ver o desenvolvimento do Joe, que eu espero que exista, né? Eu tô apostando que exista porque o anime é muito bom. E eu falei demais sobre Megalobox. Vamos para os outros animes também. Uma coisa é gosto pessoal, outra coisa é anime ruim de fato. E Gun Gale Online é ruim mesmo, né? E eu vou mostrar para vocês aqui vários pontos do porquê esse anime é ruim. Esse 9º episódio é curioso que ele reúne todos os defeitos que eu vi desde o início da série, né? E esse episódio é perfeito. Se você nunca assistiu Gun Gale Online, se você assistir esse 9º episódio, você vai ver todos esses problemas junto comigo. Eu vou apontar aqui para vocês. Começando, né? Esse 9º episódio, nós temos o quê? O controle, a expectativa, né? A direção tenta criar uma expectativa com um grande número de inimigos ali, 29 inimigos ali contra o time da Pitou. Então existe essa expectativa de um combate, vai ser algo tenso, algo complicado, mas não, é rápido. O combate dura 2 minutos e meio, a Pitou consegue derrotá-los facilmente com o poder do protagonismo, desviando de balas, dando voadora, facada, mata todo mundo de tudo quanto é jeito, com música pop, tentando fazer a coisa subir a adrenalina, o que não funciona, porque é tudo muito simples, é tudo muito fácil para os protagonistas dessa série, né? E o primeiro grande problema, né, que eu vejo nesse ponto, não é enaltecer o protagonismo. Tudo bem, a gente releva, mas o problema é emburrecer os inimigos. Era um time de 29 pessoas contra 6. E aí o que eles fazem? Coloca todos os 25, né, porque os líderes estão afastados, coloca 25 caras no mesmo lugar ali em frente à cachoeira.
Aí vocês podem defender falando, não, mas foi o plano do M que atraiu os caras pra frente da cachoeira. Cara, mas aquele local era grande, dava pra espalhar o time, fazer uma coisa melhor. Quem joga Battlefield, jogos de tiro aí, sabe que é preciso um pouco de estratégia, se posicionar um pouquinho melhor. Mas não, todo mundo fica aglomerado ali pra Pitou poder matar todo mundo rapidamente. Então esse é o primeiro grande problema da série, emburrecer os inimigos. E o segundo grande problema, pra mim, é a direção. A direção acha que realmente colocar uma música pop alta enquanto o protagonista desvia de balas e mata todo mundo com a maior facilidade do mundo, isso torna a cena de ação interessante. E não torna, porque é tudo muito rápido, né? Esse é o grande problema, né? Ele gasta o início do episódio criando a expectativa do combate, e aí na hora de acontecer o combate ele dura 2 minutos e meio. É muito rápido. A direção falha em tentar converter aquela tensão em um combate prazeroso para o espectador. Colocar uma música pop em 2 minutos e meio e encerrar o problema gerado anteriormente não funciona. E além disso, um outro problema da direção é gastar o mesmo tempo do combate, 2 minutos e meio, 3 minutos, enaltecendo o sadismo da Pitou lá, torturando os 2 soldados sobreviventes ali, ela dando tiro na perna, na mão, e dando risada deles sofrendo. Então a direção prefere enaltecer o sadismo e a loucura da personagem do que colocar um combate bem dirigido, cenas um pouco melhores elaboradas, mas não. É preferível enaltecer o sadismo, e essa é uma das falhas também de Gangue Online, a falha na direção da escolha do que priorizar no episódio, né? Fica nervoso. Eu não tô nervoso. Engata, menino. Não, eu tô indo bem. É que eu tô nervoso com a porra do desenho, que é uma merda. Ele tem alguma coisa boa? O desenho, o traço, a trilha sonora. Não, não e não. Sabe por que faz sucesso? Porque tem menininhas fofinhas lutando com armas e tomando chá no meio do episódio. Isso é ótimo. As meninas podem lutar e não perder sua feminilidade. Sim, só que o problema é que a série não enaltece o feminismo de forma positiva, porque toda manifestação do feminismo é cortada com uma cena de machismo, onde o cara fala que vai abusar da menina, ou quando a própria menina fala, meus peitos aqui, que legal. Então nem isso a série serve. E tem gente que gosta disso? E tem gente que gosta disso. E voltando, um outro problema aqui é chamar o público de burro, né? Por quê? Porque toda cena de ação, ela precisa de uma explicação. Porque a gente que assiste é burro, a gente não sabe entender o que está acontecendo. Se a Pitou mata todo mundo sozinha, tem que ter a plateia lá falando, nossa, ela matou todo mundo sozinha? Nossa, quantas pessoas ela matou? Nossa, ela matou 29 membros ali, caramba, ela matou até com joelhada. Não, eu não vi essa cena, você realmente precisa me explicar. Você precisa mostrar que, nossa, ela está se guiando ali dentro da fumaça através das linhas. Sendo que na sequência o episódio mostra, né? Tem a cena ali da Bullet Line aparecendo, aí a protagonista, a Len, ela olha, aí ela vira em direção à Bullet Line e acerta o inimigo. Era mais inteligente, era mais assertivo a direção só mostrar isso, mostrar repetidas vezes a Bullet Line, ela olha, ela vira e mata. O público vai entender. O público vai sacar, pô, então ela tá seguindo pela linha. Mas não, precisa da porra da plateia chegar a explicar essa cena pra você. Então, isso é uma junção do problema de direção. Você junta com a ideia de que o público é burro e de que eu preciso explicar tudo e, sabe, a escolha da direção poderia focar melhor nas cenas de ação, poder esticar um pouquinho melhor as cenas de ação. Toda cena de ação dura 2, 3 minutos. E o resto é muita conversa e muita cena desnecessária. Como, por exemplo, até como a Ju comentou aqui agora, a cena de predador. O cara chegar, não, eu vou abusar de você, quer dizer que você está sem munição, e aí o jogo não vai me punir se eu te abusar. Ou outra cena lá, você quer munição? Então você vai ter que dar um beijo em mim. Sabe? É isso mesmo que a direção quer priorizar nesse desenho. Quer priorizar
cenas de caras querendo abusar, enfraquecendo o poder da mulher dentro do jogo, onde tem um cara no início do episódio já falando: nossa, as mulheres estão atrapalhando a briga dos homens no jogo. Precisa disso? Precisa. Então, essa série tem muito desses problemas, com cenas onde a mulher ela tenta mostrar o poderio dela, né? Mostrar a força com a Len, com a Ptol, mas sempre tem alguém menosprezando, como criticando o fato dela precisar dar um beijo em alguém para poder receber a munição, ou o fato da outra ser uma louca sádica, por isso que ela é mais forte que os homens, né? Então, essa série tem vários problemas, e esses problemas acontecem em todo episódio. Não, teve uma cena, a menina acabou de entrar no jogo, uma loirinha lá, ela tinha acabado de entrar, ela fez o personagem dela e entrou no jogo. A primeira fala dela foi: nossa, como eu tô bonitinha, olha meus peitos aqui, vou correr atrás de macho. Foi essa a sequência, ela apareceu, olha, nossa, essa é a minha personagem. Cuidado com o que você for falar sobre isso, hein, meu. Não, eu já falei, já postei até no Twitter. Ah, porra, não dá. Ai, é assustador as pessoas gostarem disso, então. Além de tudo isso que aconteceu, no final eles encerram muito ruim esse episódio, que é a construção da tensão novamente, tentando construir a tensão do fato de que um dos times grandes lá, o MTM lá, eu acho que é esse o nome, aparece e vai ser o grande inimigo aí da Len e da parceira dela. Só que aí que eu mostro pra vocês que é um problema encerrar dessa forma, porque quem é esse time? Quem é o MTM? A gente não viu eles até agora. Nós estamos no 9º episódio, esses caras nunca apareceram lutando, então nós não sabemos o poder de fogo deles, não sabemos as estratégias, e nós temos que acreditar que eles são fortes porque a protagonista está falando que eles são fortes. Porque a série não mostrou, porque novamente trata o público como burro. Porque tudo tem que ser falado e não mostrado. Então, essa série, eu não entendo quem gosta de Gun Gale Online por esses e outros defeitos que são recorrentes nos episódios. Então vamos agora para Steins Gate Zero, e vocês já sabem que eu estou um pouquinho desgostoso, digamos assim, com Steins Gate Zero, e eu continuo desgostoso com esse episódio, porque assim, tem coisas muito interessantes nesse episódio, principalmente as coisas focadas na Hyajo Maho, eu não sei qual é o nome ou sobrenome dela, mas a parte onde ela fala da relação dela com a Kurisu é uma parte interessante. Tem agora a gente entende por que a escolha do nome Amadeus, porque a Kurisu é o Mozart, o Amadeus Mozart, que era um gênio incontestável, e a menina se vê como Salieri. E ela tá sempre à sombra da Kurisu. Mas é uma coisa meio que rola uma inveja, com uma admiração, com uma... Eu vou chutar aqui porque eu realmente não sei qual é o tom disso em japonês. Ela fala daisuki. Ela fala eu amei ou amava, sei lá, a Kurisu. Eu não sei se isso tem conotação romântica. Ou eu não sei se é só um amor de adoração. Ou amor de irmã, talvez. Um amor de senpai? Não sei. Então, mas ela fala daisuki e eu não sei qual é a conotação exata desse daisuki dela. Mas é algum tipo de amor. Então essa relação é interessante, e eu gosto quando ela tá contando a coisa do Salieri pro Okabe, e tem aquela cena do café, que ela vai colocando leite no café em espiral. E aí a espiral vai se dissolvendo. Então é muito interessante como, conforme ela vai contando a história da loucura do Salieri, ela vai formando uma espiral, mas depois ela fala que ela não vê, ela não acha que é a mesma coisa para ela, e a espiral vai se desfazendo. Então tem uma metáfora visual ali com uma possibilidade de loucura, de enlouquecimento, que ela basicamente talvez esteja tentando controlar ou já tenha superado, mas também para mim se comunica visualmente com o caminho do Okabe nesse episódio, que o Okabe, a gente tem um episódio todo de normalidade até o Okabe perder o controle no final do episódio. Então eu gosto desses elementos. E assim,
Eu entendo o conceito do episódio, eu acho interessante o conceito do episódio no papel, o esqueleto do conceito do episódio, que é fazer com que a gente tenha todo um episódio de normalidade para depois ter um pico de risco, né? Eu passei o episódio com uma sensação de eu não sei mais exatamente qual é a ameaça e qual é o nível de urgência da ameaça. Porque depois de muitas crises que eles passaram, eles estão normalmente tendo uma festinha, andando por aqui rabara e tal. E eu entendo que o conceito é esse, que é ter a normalidade para ela ser quebrada. Mas o primeiro defeito que eu vou apontar nesse episódio é que eu fiquei com essa coisa do eu não tô sentindo perigo. E esse anime claramente está tentando fazer com que a gente acredite que existe um perigo à espreita. Ele consegue, em muitos outros momentos, fazer um clima de paranoia. Eu já falei muito do clima de paranoia da série até o momento. Mas nesse episódio eu fiquei um pouco... Tem isso. Mas enfim, o esqueleto eu acho que faz sentido. A carne em volta do esqueleto é que me irritou profundamente. Porque teve... Assim, quando você não tá dentro da história, é muito ruim você entrar em... Como é que chama? Alívio cômico. É muito complicado você entrar em alívio cômico. A não ser que seja alguma coisa muito bizarra ou alguma coisa muito específica ou independente. Mas quando o alívio cômico é todo baseado na interação entre os personagens e você não tá dentro da história e você não tá ligando tanto assim pros personagens, é muito complicado de você entrar. E eu não tô lá. Então eu não consigo entrar em cenas como, por exemplo, a menina que é a general da limpeza. Ou a péssima cena das meninas na cama, outra com lingerie, a outra com kigurumi, o caralho a quatro. É uma bosta essa cena, pra mim. E eu acho muito... A dissonância pra mim é muito esquisita entre os momentos muito anime de otaku de Steins Gate e os momentos onde ele tenta ser mais sensível ou mais inteligente. Talvez isso seja um preconceito meu, mas eu acho que essas coisas não se conversam muito bem. O fanservice que é só pra instigar fantasias específicas de quem tá assistindo, pra mim não bate com uma história que pode e sabe ser mais sutil, que é Steins Gate. Não gosto, pra mim não encaixa. Mas o que mais me incomoda nesse episódio, na série como um todo até o momento, mas esse episódio é um bom exemplo, é que não só eu não sei muito bem qual é a ameaça, e não só as coisas que eu já falei anteriormente, que eu acho que o drama e o conflito do Okabe estão muito relacionados com uma outra história, né? Que a gente conhece, tudo bem, mas eu queria realmente que tivesse alguma coisa sendo dramatizada nessa história. Todos os momentos de conflito e crise do Okabe são os mesmos. Ele de novo pensa na Kurisu e tem uma ânsia de vômito e tem uma crise e tudo mais. O que, assim, isso pode ser até realista. Pessoas que têm crise de pânico não têm uma crise de pânico mais narrativamente, dramaticamente interessante que a outra. A vida é aleatória. Mas a vida é aleatória. Isso não é vida, isso é ficção. Então as coisas precisam ter um pouco mais de significado, precisa ter variação, a não ser que, e eu acho que até dá para interpretar que existe um propósito, porque esse é a repetição desse problema, como aconteceu na série anterior, é uma das coisas que vão fazendo com que o Okabe fique cada vez mais louco. Mas nesse caso, como é uma coisa muito distante, sabe? O trauma dele é um trauma por conta de uma coisa que aconteceu no episódio 0 do OVA, que saiu há 4 anos atrás, que é um paralelo de um outro momento que acontece no episódio 23 da série anterior, que é de 2011, sabe? Então, ele tem a mesma crise e todas essas crises estão relacionadas com uma outra história, e eu acho isso maçante, pouco imaginativo e narrativamente, dramaticamente fraco. E aí quando ele tem essa crise, esse enlouquecimento de não, você precisa recuperar o computador, porque a menina deixou o computador da Kurisu com outra pessoa pra tentar, ela não sabe a senha do computador, né, pra tentar decriptar, não sei qual é o verbo, mas ela tá tentando, né, quebrar a senha da Kurisu.
O cara fala, não, você precisa recuperar o computador, porque esse computador, todo mundo tá atrás dele, guerra nuclear, guerra mundial, terceira guerra mundial. Sabe quando a gente vê o Dendê morrendo? O Dendê morre? Eu não lembro agora. Mas vamos supor que o Dendê morra. E o Vegeta morre em Dragon Ball Z, na saga do Freeza. Quando a gente vê o Vegeta morrer, a gente sente muito por ele, mas quando vê Namekusei explodindo, a gente não sente tanto assim. Porque quanto mais distante a gente tá de um conflito ou de um drama, menos a gente sente por isso. A ameaça da Terceira Guerra Mundial, a gente entende em nível teórico o que pode ser. Mas é uma ameaça tão distante e fraca para mim que, mais uma vez, todo o risco de Steins Gate Zero para mim tá muito distante. E eu não tô conseguindo me conectar com os dramas pessoais, porque tem o drama pessoal da Hyadio, que é razoavelmente interessante, e o drama do Okabe, que é o mesmo, repetidas vezes, e meio que só isso, né? Até o momento. Então não sei, eu tô realmente desgostoso com Steins Gate, eu peço perdão. Enquanto Tokyo Ghoul no mangá está, para terminar, Tokyo Ghoul no anime está correndo firme e forte. Vamos continuar falando do anime. E do mangá também, mas não é o vídeo de hoje. Foram 2 capítulos que foram legais, porque eu realmente gosto desse arco, né? Tem arcos do Tokyo Ghoul que eu não gosto. Esse não é um deles. Eu gosto da parte em que eles têm que ser fingir de ghouls. Pena que eles não trabalharam mais nisso, deram mais espaço para isso, porque é um momento quando alguns personagens começam a reparar que os ghouls têm ações muito humanas. Eles conversam como se fossem pessoas. E isso é bem interessante. Enquanto isso, o nosso amigo Raize vai conhecendo a fama do Kaneki, o que é bem interessante. Então eu fiquei meio chateado que não deu todas as grandes margens e possibilidades que vem nesse momento. A segunda coisa que nós temos é o Raiz está indo atrás do Kaneki, né? Embora ambos sejam a mesma pessoa. E conforme ele se aproxima dele, mais e mais coisas são reveladas para si mesmo. É bem interessante. É uma busca por uma autodescoberta de uma forma literal. E eu gosto disso. Nós temos nossas primeiras adaptagens do Furata, que também é interessante. Então a gente já começa a ver para onde o personagem dele vai, né? É bem interessante. Nós também temos momentos em que o nosso amigo Gourmet começa lentamente a perceber o que o Kaneki sentiu no fim do Tokyo Ghoul. Então, ele começa a sentir toda aquela sensação de que não, ele deve fazer algo, deve fazer não sei o quê. Então, bem interessante, bem legal. Eu gosto do processo de descobrir isso. Som da porra. Gosto da descoberta dele em relação às motivações do Kaneki. Assim como eu também acho que agora vai acontecer talvez algumas das cenas mais emocionantes, talvez no próximo ou no seguinte capítulo, né? A semana que vem promete muito, não só aqui no Boku no Hero, como no Tokyo Ghoul, né? Aliás, ao contrário, eu que estou falando de Tokyo Ghoul e o Kitsune está falando de Boku no Hero. Então, tem muita coisa prometendo, tem muita coisa interessante nos dois, né? E há momentos muito marcantes, muito bons para vir. Então, próximas semanas, bons momentos para bons mangás. Boku no Hero depois entra num arco meio ruim e Tokyo Ghoul meio se perde, mas
Eles estão bons por enquanto e essa semana agora vai ser bem legal. Então, ficamos felizes e todos comemoram, pois esse fim de semana vai ser muito legal, vai ter muitas coisas interessantes e já pego o lenço para altas lágrimas, altos choros, pois vai ser algo bem emocional e bem interessante em vários animes. E vamos para o anime da temporada, obviamente, a sensação, Boku no Hero Academia, terceira temporada, mais um episódio muito bom, né? É uma história muito boa, é uma direção muito boa, é um anime muito bom, é uma ótima produção, né? Nesse episódio a gente teve uma cena que é maravilhosa, que é a cena do Bakugou fugindo. Então é um bom anime. Eu fico feliz que esse anime esteja bem feito e que as pessoas estejam curtindo e que seja realmente uma sensação, sabe? Eu sempre digo isso, que tem aquela coisa do modinha, não sei o que, as pessoas só gostam por causa de modinha. Sempre vai ter uma. Tomara que a modinha da vez seja boa. A modinha da vez é Boku no Hero Academia. Então eu estou feliz que a modinha da vez é um bom anime. Esse episódio você pode até pensar que é meio atípico de Boku no Hero Academia que as coisas se arrastem um pouco e porque assim esse resgate já vai pro próximo episódio para um terceiro, talvez quarto, dependendo de como você contar, episódio. Então é um mesmo evento num espaço curto de tempo dentro da história que está se arrastando por 3 ou 4 episódios. Eu ainda acho bastante objetivo. E eu acho que um dos méritos do anime do Boku no Hero Academia é fazer boas escolhas no que contar em cada episódio. Nesse episódio o que a gente tem é uma situação muito complexa, com muitas partes em jogo, e essas partes precisam sair do caminho. Porque o que vai passar a importar no próximo episódio é o conflito All Might e Almôndega, como a gente chama. O One for All e All for One. Então isso vai acontecer no próximo episódio. Antes disso acontecer, porque assim, os próprios personagens estão lutando male-male. O Almôndega tá impedindo o All Might de lutar, o All Might tá impedindo o Almôndega de agir. Então eles não estão exatamente se engalfinhando totalmente, assim, ou tem outras coisas em jogo. E a gente vê essas outras coisas em jogo nesse episódio. O que eu mais gosto desse episódio, e que começa, na verdade, na cena pós-créditos do episódio anterior, é a direção, a força da direção para passar o estado de absoluto pavor de todos os personagens. E eu acho que isso é muito incomum, talvez, eu não sei, eu acho que se não é incomum, tá pelo menos razoavelmente melhor ou melhor narrado do que a média dos outros shonenzão de porrada quando colocam o personagem frente a alguém muito mais poderoso. Pra gente ter a sensação de que o perigo é real. Eu comparo esse momento dadas as devidas proporções, né? Porque as pessoas odeiam comparação, porque toda vez que alguém compara algo a alguma outra coisa, fala, mas como assim você ousa comparar? Eu não tô dizendo que é igual, eu tô dizendo que é relacionado. Eu lembrei muito daqueles momentos do Hunter x Hunter, da saga das Formigas Quimera, principalmente, e é a minha cena preferida desse tipo, e é melhor do que as de Boku no Hero no caso, o cara do cabelinho lá, o cara dos portais, que ele entra naquela escada e ele só sente o poder e ele fica absolutamente abalado pro resto da vida. Todo o cabelo do maluco cai, ele fica no canto, fala, não quero nenhum envolvimento com isso. É o mais absoluto pavor. Aqui a gente tem algo relacionado. Eu gosto muito... Bom, a cena do pós-créditos do capítulo passado é muito boa, mas pra mim, 2 momentos se destacam. Um é o Best Genius no chão, né? Que também a gente sabe que o herói é foda, ele é o número 4 do mundo. A gente conhece o número 1 e 2 até esse momento, que é o All Might e o Endeavor.
E a gente tá vendo o cara aqui, de todos os personagens que a gente conhece nesse mundo, só perde, nesse momento da história, só perde pro All Might o Endeavor. E ele tá completamente apavorado no chão. Mas melhor que essa cena, eu gosto muito. Assim, tem a cena do Bakugou voando, maravilhosa. Mas a minha cena preferida desse episódio é quando o Midoriya tá... ele tem a ideia, ele avança um pouco pra tentar fazer alguma coisa, e o Ida coloca a mão na frente e fala, não. E assim, essa cena e todos os outros malucos completamente assustados, é uma cena muito boa, muito forte. Uma cena de completo medo. Não, caralho. Ótima cena. Perfeita essa cena. E aí a gente tem depois a cena do Bakugou, que é uma cena muito da hora, muito cool, né? Inclusive tem um detalhe interessante, eu acho que é isso, se eu não me engano é isso. Eu não sei se alguém acha essa cena exagerada. Quando eu vi, eu achei um pouquinho. Eu acho que o Bakugou consegue voar desse jeito? Achei um pouco exagerado. Talvez a gente deva agradecer ao resto da equipe de produção do Boku no Hero Academia, que parece que o diretor ou o animador, chefe desse episódio, eu não lembro exatamente quem falou isso no Twitter, falou que a ideia dele era fazer o Bakugou ultrapassar a estratosfera. Mas aí o resto da equipe de produção falou, não, calma, vamos com calma aí. E aí o resultado final ficou menos exagerado e ainda assim bastante exagerado. Então, enfim, ótimo episódio. Vários elementos que estavam ali pipocando em volta da situação saíram do caminho. No próximo episódio, o conflito é focado e esse é um episódio que precisa ser muito bom. E eu não gosto de chegar com expectativa alta e cobrar uma história de um momento que tem que ser bom. E é por isso que eu odeio assistir adaptação de coisa que eu já li. Porque eu não quero ter essa experiência de, eu sei que eu gosto desse momento, tomara que ele fique bom. Eu não gosto dessa experiência, sabe? Eu acho que modifica a maneira como você assiste as coisas. Para isso, por exemplo, é bom que eu tenha péssima memória. Que aí eu esqueço que as coisas acontecem e eu sou surpreendido de novo. Mas, enfim, não tem jeito, eu lembro desse momento e eu espero que seja um momento muito bom. E é isso, ficamos por aqui. Recadinhos pro final. Primeiro, colabore com o padrinho do VideoQuest para que a gente consiga melhorar o canal. A gente está planejando algumas coisinhas para mudar um pouco o esquema do canal a partir da próxima temporada, principalmente em relação aos vídeos de anime de temporada, para deixar talvez as coisas um pouco mais dinâmicas, e a gente consegue pagar o nosso ótimo editor, o Diego. Sem ele, hoje, esse canal simplesmente não existia. Muito obrigado, Diego. E vocês fazem isso possível, colaborando com o Padrim. E aqui na descrição desse vídeo vocês vão ver o link para o site meusmangás.com.br, que é o site que o Danilo Caneda, o nosso Caneda do canal, o meu irmão, fez, que é um controle da sua coleção de mangás, com os mangás que saem aqui no Brasil de banca, né? A database do site está sendo alimentada ainda, né? Mas a ideia também é que, acredito eu que exista um pouco a ideia de os próprios usuários irem alimentando a database com mais mangás. Então, se você quiser controlar os mangás que você tem na coleção, até para você não ficar comprando mangá repetido, todo mundo já fez isso, meusmangás.com.br, o link está na descrição desse vídeo. O Danilo ainda está trabalhando em várias melhorias, porque as pessoas vão usando, problemas vão aparecendo, ele vai consertando. Cadastre-se, é isso, falou.